Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Olá, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos aqui em mais uma semana. Eu sempre digo isso para vocês, é que eu sinto muita satisfação mesmo por estar aqui. Esse programa que sempre traz muita alegria para a gente, muito conhecimento. E nós estamos aprendendo com Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta. Como eu já disse, a psicografia do Chico Xavier. Então, hoje estaremos dando continuidade a esse tema. Fique conosco. Eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nossa satisfação de voltarmos até o seu coração é de também compartilhar com vocês algo que nós estamos desfrutando na leitura, não é? A Boa Nova, ela se especializa em fazer a sua vida melhor, sua vida feliz, oferecendo conceitos doutrinários, maneiras de interpretar os problemas da vida de forma positiva. E isso acontece graças ao carinho dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. E é isso aí, pega o seu livro, tira o gato de cima dele, pega o seu livro dentro do freezer, lá na estante, debaixo da cama, e vamos juntos fazer a leitura de mais um capítulo, porque nós estamos no capítulo 103. Esse livro já está quase que no final, hein? São 124 capítulos, faltam apenas uns 20. Muito pouco. Mais já 2 ou 3 programas nós terminamos o livro. Então, e o título do capítulo de hoje é A Escada de Luz. Vamos com a gente. Bem, da esfera em que me encontro, diz Dona Maria, percebo perfeitamente que existe uma escada de luz, atravessando os abismos, ligando as esferas umas às outras. A região imediatamente vizinha da Terra abriga muitos sofredores e muitos desesperados. Aí, frequentemente, descemos para buscar irmãos nossos que suplicam e choram, implorando o socorro e o auxílio de Deus. Já é interessante, neste primeiro trecho, constatarmos que ela está se referindo a uma visão simbólica também que nós encontramos nas Escrituras, a chamada escada de Jacó, por onde sobem e descem espíritos, lembrando-nos a ideia da solidariedade entre os diversos planos, porque não é possível haver alegria no céu se há tristeza na terra. Não é possível que os anjos se deleitem em festas enquanto aqueles que estão privados da evolução por culpa deles mesmos estejam apenas chorando, sofrendo, angustiados. Portanto, quanto mais o espírito se eleva, mais ele volta a sua preocupação para aqueles que ainda não conseguiram vencer a si mesmos nessas etapas evolutivas. E é isso que ela via. Ela, olhando para a Terra, da esfera vibratória em que ela estava, ela divisava um caminho luminoso que percorria todas as outras regiões, unindo essas esferas dimensionais umas às outras. E usada essa escada para facilitar a passagem dos espíritos que vão em auxílio dos que estão nas regiões inferiores mais densas, mais complexas, para o acesso de entidades mais elevadas. Agora ela continua explicando no parágrafo seguinte. Nessa região, ou seja, nessa região vizinha, da Terra, há organizações perfeitas e inúmeras de muitos espíritos do mal. Olha só, ela está falando que nessas dimensões inferiores, onde aquela em que ela está, existem organizações perfeitas e inúmeras de muitos espíritos do mal. A mesma coisa que o espírito André Luiz vai explicar na obra Libertação depois. E que em outros livros da codificação, ou melhor, da obra de André Luiz, também vem
ali explicitada. Só para citarmos a obra de André Luiz, né? Olha que interessante. Ela vê organizações inúmeras de entidades dedicando-se ao mal. Olha que bacana essa informação. Que, reunindo-se uns aos outros, formam congregações nefastas e terríveis. Nosso combate é contínuo para pôr os encarnados a salvo de suas traições e sevícias, de suas crueldades. Porque certamente eles estão organizados para levar aos encarnados as forças negativas, as más intuições, para mantê-los como se você tivesse alguém que não quisesse que determinado grupo deixasse o seu domínio e você os mantivesse viciados, você os mantivesse devedores, você os estimulasse para que eles perdessem o equilíbrio, que eles se metessem em brigas para ficarem presos, todos sob o seu domínio. Então, esta ação da ignorância, ela não tolera que as suas vítimas se esclareçam. Por isso que essas instituições e estas entidades se devotavam a manter o homem no atraso, porque é o atraso que facilita com que eles possam ser dominados. Enquanto que o esforço dos bons espíritos, nós estamos vendo aqui, era de ir até essas regiões para ajudar os homens a se livrarem, a não aceitarem a ingerência negativa em ideias, em sentimentos, em atitudes mesmo. Veja como o mundo espiritual é generoso, está sempre preocupado em dar aos que não têm muito conhecimento da espiritualidade e independente de tê-lo, uma proteção mínima para que o homem que está na Terra pudesse ou possa vir a ter um outro comportamento. Vamos ao parágrafo seguinte. Temos igualmente horas de repouso onde formamos projetos santificados e belos acerca dos nossos bem-amados que aí estão para nós como mortos, sepultados nos túmulos da carne. Muitas almas amantes que poderiam ter ascendido a planos mais superiores e formosos, aqui prosseguem, ajudando aos que pelejam, estacionando voluntariamente nessas esferas inferiores, nas quais me encontro para esperarem um noivo, um pai, um irmão, uma mãe, muitos queridos do coração. Outra coisa muito bonita que nós vamos encontrar nessa descrição. Não é somente uma ponte, uma escada que facilita aos espíritos melhores irem ao encontro dos espíritos piores para ajudá-los, para protegê-los. Também é uma maneira daqueles que já mais evoluídos poderiam ir em frente, poderiam seguir sua evolução, de esperarem, de estimularem os entes que eles amam, de perderem esta promoção para que haja tempo de quando eles forem, não irem sozinhos. Então estarem empenhados em ajudar seus filhos que ficaram, estar investindo na proteção e no esclarecimento de pessoas que eles amam e que ainda estão na Terra. E isto também é uma solidariedade afetuosa que faz com que nós todos só nos sintamos concretizando a vontade do Pai quando nós lograrmos uma evolução que não seja apenas nossa. Quando nós conquistarmos também, com o nosso empenho, o coração daqueles que ainda estavam endurecidos, estavam mornos, estavam hipnotizados pelas ilusões. Veja que coisa linda esta ligação entre os dois lados da vida. O lado do mundo espiritual que respeita os encarnados, mas quer ajudá-los a despertar para o bem, e o lado dos encarnados que às vezes pensam que estão sozinhos, Solange, pensam que estão abandonados, que ninguém gosta deles, que não tem nada para que eles possam dizer, ai, Deus me ajuda e na verdade Deus esqueceu de mim. Não, nós vemos quantos espíritos estão sempre procurando nos recolher e nos erguer para novas etapas evolutivas. É isso mesmo. Bom, vamos para o próximo capítulo. Capítulo 104 se chama No Ambiente Espiritual. Ainda aí observarás que se existem os abismos tenebrosos, como as regiões infernais de certos planos na erraticidade, ou como nos purgatórios da terra,
Há também o recurso da bondade divina, que constantemente concede a cada qual um anjo tutelar, um estímulo sagrado em favor de seu aperfeiçoamento e redenção. Há entidades aqui que só cuidam da confecção dos trajes de seus companheiros. Então, aproveitando isso, não precisa tirar esta imagem da tela, não, mas aqui ela está falando que também, além de o amor divino conceder proteção aos encarnados que se encontram nesses abismos, não é? Também, na região em que ela está, veja só, existem espíritos com uma vida social bastante intensa nessas dimensões onde ela se encontra. Coisa que o Espírito André Luiz já nos vai contar no livro Nosso Lar. Desde o livro Nosso Lar ele vai falar sobre isso. Aqui ele está relatando, veja só, há entidades aqui que são responsáveis pela confecção de trajes dos seus companheiros, de roupas. É óbvio que não são dos tecidos feitos na terra, é óbvio que não é tesoura, que não é linha, que não é agulha, mas eles têm alguma maneira de ajudar os que chegam a terem uma vestimenta. Também existem o quê? Existem instrumentos musicais, existe música, muito mais perfeitos e mais adaptáveis à harmonia do que aqueles conhecidos na terra. Temos festas e assembleias seletas, meios de comunicação, visões à distância, através de processos que os homens estão ainda muito longe de entender. Todos os nossos trabalhos e atividades são regulados por leis de vibrações daí desconhecidas. A nossa matéria é mais delicada. O mundo vegetal muito mais soberbo e mais rico. Minerais também existem, mais complexos e mais formosos nas suas estranhas colorações. Aí ela diz, depois de estar explicando essas coisinhas, dando só um saborzinho de como são as coisas, ela diz, mas já é tarde, nós temos que precisamos nos separar. Ela está dizendo. Pretendo revelar ainda muita coisa de nossas ocupações e do nosso modo de vida, tendo obtido a permissão superior para isso. Por hoje é só. Fiquem todos na paz de Jesus, nosso divino Salvador. Então, a gente vai ter que ir logo para o outro capítulo, 105. Quem sabe ela já conseguiu um desconto, né? Para vir mais cedo e falar um pouco mais. Tava ficando bom. Vai lá. O capítulo 105 é o seguinte, você vai ver aí. Nas regiões da luz. Desejo prosseguir nesta noite, meu filho, sobre as dissertações a respeito dos panoramas em cujo seio se desenvolvem as nossas atividades espirituais. Assim como as almas encarceradas na terra têm, às vezes, quando se tornam dignas de semelhantes conhecimentos, visões perfeitas e transcendentes em relação à vida real dos planos da espiritualidade pura, da mesma forma, então, que mesmo encarnados, alguns podem ter sonhos, visões dos ambientes espirituais mais elevados, assim também alguns de nós, quando demonstramos resignação aos ditames do alto e boa vontade na execução das tarefas que nos são designadas, nós conseguimos a companhia de amigos cheios de sabedorias que nos arrebatam temporariamente da esfera a que pertencemos e nos conduzem à visão grandiosa de outras manifestações mais elevadas da vida superior, no seio dos espaços infinitos. Então, veja só, antes de a gente continuar, ela está dizendo, os homens conseguem, às vezes, acessar as regiões espirituais mais sutis e descrever a beleza, que às vezes eles não têm nem palavras para colocar uma similitude, uma semelhança. Da mesma forma que os encarnados conseguem, em alguns momentos, ser beneficiados com essas visões, nós aqui, que estamos nessa dimensão, também conseguimos, graças à ajuda de espíritos mais elevados, ser arrebatadas quando há resignação e mérito no esforço de nos melhorarmos
e levar-nos até regiões muito mais lindas do que essas em que nós estamos. Ambientes muito mais sublimes, mais cheios de riqueza. Então, ela está falando exatamente que esta vida superior, no seio dos espaços infinitos, não é aqui na Terra, é longe. Então, você vai ver que agora ela vai começar a contar alguma coisa muito interessante que não tem muita ligação aqui, aquilo que nós estamos acostumados a ver. Então ela está dizendo aqui, foi assim que eu consegui, o quê? O que ela conseguiu? Consegui a viagem a Saturno, que eu já descrevi nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores ela já falou sobre Saturno. Apenas dentro da incipiência de nossa evolução, ignorantes da nossa condição de entidades que a existência da Terra perfeitamente caracteriza, contemplamos esses mundos grandiosos, cenários sublimes de exteriorizações aperfeiçoadas da vida, mas sem compreender os fenômenos do seu desdobramento nesses meios, para nós totalmente desconhecidos e ignorados. Então o que ela está dizendo é que os espíritos superiores levam estas entidades como Dona Maria a ver essas belezas, mas ela mesma não tem condições de compreender a extensão da complexidade do que significa viver ali. Não tem como avaliar nessas cenas maravilhosas aqueles ambientes, os fenômenos que acontecem ali, que ela não tem como explicar, porque ela não detém o conhecimento de espíritos mais avançados para compreender e explicar aqueles fenômenos. Então, eles ficam contemplando esses mundos grandiosos como alguém que se extasia quando vai a um espetáculo maravilhoso que não entende nada, mas se encanta com a beleza. Mas ela vai continuar a explicar no capítulo seguinte, o capítulo 106, cujo título é Uma Expedição de Estudos. Vamos ver? Uma expedição de estudos. Ainda há pouco tempo, eu, mais 2 companheiros, fomos escolhidos para uma expedição de estudos, atinentes à luz, e, sem que eu esperasse, elevado mentor nos conduziu bondosamente a um plano cuja beleza jamais suspeitei existir. Quando nos afastamos da terra que nos serve de habitação, nunca nos sentimos, de forma imediata, muito à nossa vontade. É o mesmo que acontece ao homem terreno quando arrebatado repentinamente do seu meio. Há sempre, nos que se mudam, no tocante às condições ambientais, a sensação de estranheza. É uma coisa interessante que ela está começando a dizer. Nós estamos numa esfera dimensional, ela está falando. Mas quando nós nos afastamos dela, nunca achamos que estamos em casa. Tudo é um pouco diferente, é natural. Estamos saindo de um plano e indo para outro. É como quando você que mora no nível do mar, resolve fazer uma excursão a uma região montanhosa. Começa a sair lá, a subir a serra, tudo fica diferente. Ou o que é mais ainda impactante para muita gente, que nasceu no interior, onde não há mar, quando ela vai visitar o mar pela primeira vez na sua vida. O ambiente é diferente, é o calor, é a água salgada. Muitas pessoas se encantam ao perceber que a água é salgada. Estão só acostumados com a água doce. Nunca imaginaram que existisse água que tivesse esse sabor, né? Salobro, esse sabor diferente. Então vão descobrindo estas coisas. E ela diz, é o mesmo que acontece com o homem da terra. Há sempre, nos que se mudam, no tocante às condições do ambiente, a sensação de estranheza. É interessante, porque é natural. E ela está contando que isso também acontece nas regiões vibratórias. Agora Solange vai continuar a leitura desta parte que vem a seguir. Felizmente, semelhantes emoções pouco nos dominam em razão de termos ampliado as nossas faculdades de ação, educando a vontade e disciplinando os sentimentos.
Como dizia, porém, atravessamos abismos de luz e hiatos dos espaços, cheios de frio e de treva, não obstante o nosso mentor e guia asseverar que o espaço nunca está vazio, havendo em todos os seus recantos manifestações de vida que nem sempre nos é dado conhecer. Ou seja, não há espaço vazio. Em certa altitude, contemplamos o orbe terreno, que não era mais que uma estrela de imensidade, brilhando com luz avermelhada, refletindo a claridade do sol, que por sua vez se nos afigurava uma lâmpada maior que as de uso comum. Até que o centro radioso do nosso sistema e seus companheiros que rodopiam na imensidade, em condições de planetas opacos, figuravam vagalumes pirilampos perdidos ao longe, no silêncio aparente do infinito. Mas o espetáculo ao nosso lado era sedutor e deslumbrante. Olha que interessante, que coisa legal. Ele está sendo levado, ela e mais 2, por um mentor para sair do sistema solar, inclusive, e vendo à distância como que essas coisas funcionam tão perfeitamente, e tudo que era grande perde dimensão, não é mesmo? Como também tudo que era grande no tempo perde dimensão, porque já estamos chegando no primeiro momento do intervalo, Solange. Isso Vamos mesmo. Depois do nosso intervalo, a gente dá continuidade a essa excursão da Dona Maria, que é bastante interessante. Enquanto isso, você pode ligar para a gente no 0800 12 18 38, faça sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Sua inscrição é muito importante. Seja você mais um divulgador, alguém que auxilia que todo esse material de beleza, de qualidade, que esse alimento para a alma possa chegar para diversas pessoas. Então liga pra gente, 0800 12 18 38. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver.